Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Agronomia Fácil, onde você aprende agronomia de uma forma simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e nessa série de vídeos estamos falando sobre o crescimento e desenvolvimento do milho. Nessa aula, vamos falar especificamente sobre os estádios vegetativos de VE a V6. Muito bem, antes de começar essa aula, nós sempre gostamos de reforçar que se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam e ative o botão do sininho. Dessa forma o YouTube sempre vai te avisar toda vez que a gente colocar uma nova aula no ar. Outra coisa que vocês podem contribuir com o canal é ajudando-nos a promover o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho. Como é que vocês podem fazer isso? Simplesmente compartilhando as aulas com seus contatos nas redes sociais. Assim você vai ajudar a divulgar o nosso trabalho e vai nos estimular aí a cada vez desenvolver mais material para a gente colocar no canal. Outra coisa também que ajuda muito, pessoal, é vocês interagirem com o nosso canal, né? E como é que vocês podem fazer isso? Basta vocês comentarem aí os vídeos com dúvidas, sugestões e até mesmo críticas. Isso é muito importante porque aí o YouTube vai reconhecer o nosso canal como uma plataforma aí de fonte boa de informações para as pessoas que estão interessadas com assuntos relacionados à agronomia. Muito bem, agora que você já está inscrito, já deu aquele joinha, curtiu a nossa aula e já compartilhou com seus contatos, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, aqui nesse slide nós temos aí a jornada, digamos assim, do processo de germinação e emergência do milho, né? Desde que a semente ela é colocada ali no solo, ela começa a absorção de água, começa o processo de germinação, rompe a barreira do solo e aí começa o desenvolvimento de folhas. Se você não assistiu às nossas aulas que ensina e como é que caracteriza a contagem de folhas do milho, a contagem de estádios vegetativos e reprodutivos, procura aí no canal que nós temos uma aula específica onde nós falamos como é que tecnicamente a gente faz essa classificação, tá bom? Então nesse slide nós temos aqui desde que a semente é depositada no solo até no caso aqui uma planta em V2, ou seja, com duas folhas verdadeiras. Como é que isso acontece? Então nós temos primeiramente o processo de germinação, a semente depositada no solo, ela entra em contato com o solo, absorve umidade do solo e começa então o processo de germinação. Esse processo ele começa com a emissão de um primórdio de raiz, conhecido como radícula. Então essa radícula ela cresce para baixo, ou seja, em direção oposta à superfície do solo. Então começa esse processo, ocorre essa emissão da radícula. E aí, depois que ocorre a emissão da radícula, como nós podemos ver nessa foto à direita aqui do nosso slide, também começa a crescer em direção à superfície do solo o primórdio do que será o colmo da planta de milho. Então, quando essa planta, a plântula, ela rompe a barreira do solo, tecnicamente nós dizemos que essa planta ela está em VE, ou estádio vegetativo de emergência. Então ela vai estar nesse estádio enquanto ela não tiver aí uma folha verdadeira. Nós dizemos que a planta está em VE, ou seja, a planta emergiu sobre o solo, mas ainda não formou a folha. Então é isso que nós acabamos de comentar. Ainda não formou o que tecnicamente o pessoal chama de colar na folha, ou lígula também. É conhecido como lígula. Então enquanto não se forma essa lígula, nós dizemos que a planta está em VE. A partir do momento que a planta ela forma esse pequeno colar, tecnicamente conhecido como lígula, então nós dizemos então que a planta ela já tem uma folha verdadeira, ou seja, ela já tem uma folha com colar. Então nesse exemplo aqui nós temos uma planta de milho em estádio V1. Observe que a planta da direita, mais à nossa direita do slide, ela já tem um início da formação de V2, mas a folha imediatamente superior à primeira folha, ainda não tem um colar totalmente definido, uma lígula totalmente definida. Por essa razão,
tecnicamente nós ainda dizemos que essa planta, essas duas plantas desses slides está em V1. Já no estádio V2, nós temos aí duas folhas totalmente expandidas, ou seja, com colar, com lígula. Então, nesse slide aqui, nós vemos duas plantas de milho em estádio V2, com duas folhas totalmente expandidas. No estádio V2, as raízes nodais, que são aquelas raízes também chamadas de raízes de sustentação, elas já estão aparentes ali, mesmo que poucas, elas já estão aparentes, ou seja, já iniciou o seu desenvolvimento. Ali acima, né, onde a gente pode ver ali acima de onde que era a semente. Então essas raízes nodais elas já são vistas. Se a gente arrancar uma planta em V2, a gente já vai conseguir observar, arrancar com cuidado, claro, né, a gente vai conseguir observar essas raízes nodais já em formação. Um ponto importante é que o ponto de crescimento da planta ainda está abaixo do solo. Então, apesar de que já tem uma parte da planta acima do solo, mas o ponto de crescimento, algumas pessoas chamam comumente de olho, né, da planta, ainda está dentro do solo. Então, se eu por algum evento, né, ocorrer ali e destruir parte da superfície da planta, essa planta ainda vai ter uma recuperação. É claro que uma destruição parcial, né, não é uma destruição total, mas como esse ponto de crescimento está abaixo do solo, se ocorrer, por exemplo, um granizo ou até mesmo um ataque de pássaros aí que não arranque a parte que está dentro do solo, então ainda é possível ocorrer uma recuperação, dependendo das condições, é claro. Já o estádio vegetativo V3, então novamente nós temos aqui 3 folhas totalmente expandidas, como nós podemos ver na foto da direita, né? Então é a contagem de folhas, tá, pessoal? No estádio vegetativo a gente só tem que saber contar essas folhas com colar que a gente vai definindo esses estádios. No caso V3, 3 folhas. E aqui o detalhe desse estádio é que as raízes nodais elas já são bem mais visíveis, tá? Porém, o ponto de crescimento, como nós podemos ver numa planta dessecada, né, uma planta distribuída em diferentes partes, nós podemos ver que o ponto de crescimento ainda está abaixo do solo em V3. E aí já passando para o estádio V6, porque V4 e V5 é basicamente a mesma coisa, né, só muda a quantidade de folhas, não tem nenhum ponto importante aqui a ser definido. Aí nós já caímos aqui no estádio V6, onde nós temos 6 folhas totalmente expandidas. Então, como nós podemos ver aqui, a planta ela já tem um formato maior, né, uma quantidade maior de folhas, uma quantidade maior de área foliar e uma quantidade também bem maior de raízes, né? Então, as 2 primeiras folhas da planta elas já estão quase caindo, então algumas pessoas têm dificuldade em fazer essa contagem após V6, porque essas primeiras 2 folhas, elas secam e caem, elas não se desenvolvem como as demais. Então algumas pessoas têm essa dificuldade de contar porque as folhas desaparecem e acabam não contando, né? Mas a gente, quando vai fazer essa contagem aqui, a gente tem que observar essas 2 primeiras folhas, que, por exemplo, em V10, por exemplo, provavelmente essas 2 primeiras folhas já caíram, então a gente pode incorrer num erro aí de não contar, né, e acabando errando o estágio do milho. Então é preciso observar isso. O estádio V6 é um momento crítico da cultura do milho, pessoal. Então, o porquê que esse momento é crítico? Porque nesse momento aqui são feitas as definições de potencial produtivo da planta. Então, qualquer transtorno, qualquer coisa que acontecer, algum problema com chuva, por exemplo, uma falta de chuva, ou até mesmo algum problema com fito de herbicidas, por exemplo, isso aqui impacta diretamente na definição do potencial produtivo. Então, a partir de V6 aqui, tudo que acontecer, claro, em todos os momentos é ruim, né? Mas nesse momento aqui é muito mais prejudicial com relação à definição de potencial produtivo. Então, muito cuidado, né? Então, alguns herbicidas, por exemplo, nem é recomendado
aí a aplicação após o estádio V6 no milho, porque justamente por causa dessa definição aí de potencial produtivo que pode ser prejudicado. Então, o estádio vegetativo V6, então nós já temos aqui uma planta já bem desenvolvida, né? Então, nesse momento, a planta ela já definiu a quantidade total de folhas que serão emitidas, apesar de só ter 6 folhas verdadeiras emitidas, mas o total final já foi definido nesse momento, né? Elas estão ali enroladas ali no colmo e serão no futuro só expandidas, mas nesse momento já fez toda a definição da quantidade de folhas, que em média aí é em torno de 20 folhas, tá? E depende muito da cultivar e do ambiente, mas em média aí nós temos em torno de 20 folhas. Nesse momento o ponto de crescimento aqui já está acima do solo. Nesse momento também as raízes nodais elas já são dominantes, ou seja, elas já são principal fonte aí de absorção de água e nutrientes da planta. Então, como nós podemos ver nessa imagem, já tem bastante raiz nodal, também conhecida como raiz de sustentação. Nesse momento já ocorre o início da formação das espigas. Então, em cada nó da planta existe um primórdio de espiga. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Não quer dizer que sai uma espiga em cada nó, mas em cada nó existe a possibilidade da emissão de um primórdio de espiga. Então, nesse momento também existe a definição da quantidade de fileira de grãos e também a formação do pendão. Veja que formação de espigas, definição da quantidade de fileira de grãos, isso está diretamente ligado ao potencial produtivo. Então, se eu tenho espigas, ou mais de uma espiga por planta, por exemplo, e cada espiga tem número X de fileiras, então isso impacta diretamente no potencial produtivo. Quanto mais fileiras de grãos nós tivermos e mais grãos por fileira, maior será o nosso potencial produtivo da planta e, consequentemente, da lavoura. Como nós podemos ver aqui uma planta em V6, né? Então aqui dessecada, né? Ou seja, dividida em diversas partes. Então, como nós podemos ver, o ponto de crescimento da planta ele já está ali acima da superfície do solo. Também aqui nós temos o detalhe, né? O primórdio de espiga formado ali no 5º nó da planta, né? Bem pequenininho. É claro que normalmente não vai ser nesse 5º nó que vai sair essa espiga, mas nós já temos o primórdio, um dos primórdios de espiga da planta. Geralmente uma planta de milho emite essa espiga ali entre o 12º e o 14º nó em média, tá, pessoal? E aí nós sabemos que em alguns casos, dependendo do híbrido e dependendo do ambiente, nós temos aí alguns casos mais de uma espiga por planta. Então, geralmente é uma, mas em alguns casos, dependendo das condições, pode se formar até 2 espigas por planta. E claro, né, nesse caso aí, se as espigas forem bem distribuídas e bem granadas, a gente vai ter um potencial produtivo alavancado aí com essa formação de mais espigas. Aqui nós trazemos no detalhe, então se dessecar uma planta em V6, ali, se você pegar ali bem no interior, a gente já vai conseguir também observar muito pequenininho, mas já o início da formação do pendão. Bom, essas são as principais informações, né, sobre os estádios vegetativos de VE a V6. Esperamos que vocês tenham gostado, que essa informação tenha sido de valor para vocês. E mais uma vez, pedimos que vocês curtam nossos vídeos, compartilhem as nossas aulas com seus contatos nas redes sociais e fiquem ligados aí, né? Ative o botão do sininho. Em breve nós colocaremos novas aulas a partir dos próximos estádios vegetativos e depois os estádios reprodutivos da cultura do milho. Muito obrigado pela audiência e até a próxima aula.